Você conhece esse sentimento, não é? É aquele reconhecimento silencioso e arrepiante que não vem de uma vez. Primeiro, há sempre a esperança. Uma nova pessoa, um novo olhar, uma nova melodia que parece prestes a soar. Você acredita que, desta vez, o roteiro será diferente. O cenário mudou, a iluminação está diferente e o parceiro. Ele parece tão diferente de todos os anteriores. Mas as semanas, os meses passam. E então, em uma frase casual, em um ato inexplicável, em uma frieza súbita entre vocês, você a ouve. O eco de uma melodia antiga e esquecida. Aquela mesma que tocou no final de suas histórias passadas. E um pensamento te perfura, afiado como um caco de vidro. Eu já estive aqui. Eu conheço essa dor. Eu conheço essa virada na trama. Começa como um sussurro e se transforma em um grito ensurdecedor por dentro. Por que isso está acontecendo comigo de novo? Por que, apesar de todos os meus esforços, de toda a minha consciência, eu me encontro no mesmo ponto novamente? É como assistir à mesma peça, mas com novos atores. As palavras podem ser um pouco diferentes, os figurinos podem ser outros, mas a dramaturgia, o núcleo emocional e, o mais assustador, o final, permanecem os mesmos. É um sentimento de desamparo devastador. Como se você fosse um personagem que tenta desesperadamente mudar seu destino, sem entender que suas falas e ações foram escritas há muito tempo por outra pessoa. Você começa a duvidar de si mesmo, de sua capacidade de escolher, de seu valor. E a pergunta mais assustadora que você se faz no silêncio é: será que sou eu? Será que eu mesmo estou condenado a essa eterna repetição? Se você se reconheceu nesta descrição, quero que me ouça com muita atenção agora. Você não está enlouquecendo. E não é apenas azar ou karma ruim. O que você sente, esse ciclo torturante, essa sensação de déjà vu no labirinto do amor, não é uma série de coincidências trágicas. É a prova de que dentro de você atua um mecanismo psicológico poderoso, consistente e absolutamente real. Você não está sozinho. Milhões de homens e mulheres, neste exato segundo, estão vivendo esse mesmo roteiro. Eles andam no mesmo círculo vicioso, culpando a si mesmos, seus parceiros, o destino, mas nunca encontrando a verdadeira fonte de sua dor. Eles não entendem que dentro deles atua uma força invisível que governa suas escolhas, suas reações, seus sentimentos. Portanto, permita-me fazer uma pergunta. Uma pergunta que pode parecer estranha, mas que é a chave para tudo. E se a sua escolha de parceiro, na verdade, não for sua? E se dentro de você viver uma imagem, um duplo interior, que faz essa escolha por você, com base em seus próprios motivos ocultos de você? E se for justamente esse duplo que escreve o roteiro do seu drama? Sua escolha, na verdade, não é feita pela sua alma. Este vídeo não é apenas um conjunto de conselhos sobre relacionamentos. É um mapa do seu mundo interior. É um convite para uma jornada. Iremos fundo em sua alma para encontrar esse diretor interno. Daremos a ele um nome, entenderemos sua linguagem e, o mais importante, aprenderemos a distinguir sua voz da sua própria. Esta é a chave para parar a sabotagem inconsciente e finalmente começar a construir os relacionamentos que você realmente merece, aqueles que sua alma merece. Quando enfrentamos fracassos repetidos no amor, nossa consciência busca desesperadamente uma explicação simples e lógica. É um mecanismo de autodefesa. Precisamos de um inimigo para nomear, um problema para resolver. E encontramos essas explicações na superfície, no mundo das causas e efeitos óbvios. Vamos examinar essas ilusões mais de perto, porque são elas que nos mantêm prisioneiros. A mais comum delas: eu simplesmente não tenho sorte com parceiros. Essa frase soa como uma constatação de fato, como uma resignação diante de um destino cruel. Nós nos convencemos de que o mundo é uma loteria, e nós recebemos repetidamente os bilhetes perdedores. Todos os bons já estão comprometidos. Só há homens infantis por aí, ou todas as mulheres são interesseiras. É uma posição conveniente porque nos transforma em vítimas passivas das circunstâncias. Mas sejamos honestos.
Não é apenas azar. Como me convenci ao longo de anos de prática, na psique atua uma espécie de gravidade psicológica. Assim como um planeta com uma massa enorme atrai objetos para si, nossa estrutura interna e inconsciente atrai certas pessoas e certas situações para a nossa vida. Não encontramos essas pessoas por acaso. Nós as reconhecemos inconscientemente na multidão. Em seus olhos, palavras, comportamento, nossa alma vê um padrão familiar, necessário para encenar o velho drama. Pensar que isso é uma coincidência é ignorar as forças poderosas que atuam sob a superfície de nossa consciência. A escolha de um parceiro é um dos atos menos aleatórios em nossa vida, mesmo que nos pareça o contrário. Outra ilusão popular, mais sutil. O problema é a incompatibilidade de personalidades. Nós nos armamos com testes de personalidade, mapas astrais, tipos sociais. Decompomos os relacionamentos em átomos. Ele é extrovertido, eu sou introvertida. Temos valores diferentes. Vemos as questões financeiras de maneira diferente. E embora a compatibilidade seja sem dúvida importante, essa explicação não responde à pergunta principal e torturante. Por que somos tão irresistivelmente, tão irracionalmente atraídos por pessoas com as quais somos sabidamente incompatíveis? Por que uma mulher inteligente e forte se apaixona repetidamente por um gênio criativo não confiável? Por que um homem bom e atencioso escolhe repetidamente rainhas da neve, frias e exigentes? A resposta é que o inconsciente não busca conforto. Ele busca integridade. E para isso, muitas vezes, escolhe um parceiro que é o portador das qualidades que reprimimos ou não desenvolvemos em nós mesmos. Nossa sombra. Somos atraídos pela pessoa incompatível porque ela representa o fragmento que falta em nossa própria alma. E a psique ingenuamente acredita que, ao nos unirmos a ela, nos tornaremos inteiros. Mas esse caminho leva apenas ao conflito, porque tentamos obter de fora o que devemos encontrar dentro. E, finalmente, a ilusão mais traiçoeira que a cultura moderna de autoajuda nos apresenta. É preciso trabalhar mais em si mesmo. Sob isso, geralmente se entende o que pode ser chamado de crescimento horizontal. Aprender um novo idioma, conseguir uma promoção, cuidar do corpo, desenvolver novos hobbies. Tudo isso é maravilhoso e útil, mas não resolve o problema raiz. É como polir a lataria de um carro com o motor quebrado até brilhar. O carro ficará magnífico, mas não irá longe. As verdadeiras mudanças exigem um crescimento vertical, um mergulho profundo, não uma expansão lateral. É o trabalho com traumas de infância, com aspectos sombrios, com complexos inconscientes. Isso não exige força de vontade, mas uma coragem incrível para ser honesto consigo mesmo. Enquanto nos ocupamos apenas com o autoaperfeiçoamento horizontal, estamos simplesmente criando uma fachada mais atraente para o mesmo drama interno. E o novo parceiro mais qualificado será apenas um ator mais habilidoso na mesma velha peça. Vamos nos aprofundar na metáfora central desta parte. Seus relacionamentos fracassados, seus roteiros repetitivos, não são uma doença, são uma febre. São um sintoma que sinaliza alto e desesperadamente um processo inflamatório ocorrendo nas profundezas de sua psique. Imagine uma pessoa que sofre constantemente de febre alta. Ela vai à farmácia e compra um antitérmico. A temperatura baixa, ela sente alívio, volta às suas atividades. Mas depois de algumas horas ou dias, a febre retorna, talvez com ainda mais força. Ela toma o comprimido novamente. E assim, semana após semana, ela começa a ficar com raiva dos comprimidos. Eles não funcionam. De seu corpo, é tão fraco. Do tempo, é tudo por causa das correntes de ar. Ela faz tudo, exceto uma coisa. Ela não faz a pergunta principal. Mas por que eu estou com febre? Ela não procura o foco da infecção que a está envenenando por dentro. Esta é uma analogia exata de como lidamos com nossos relacionamentos. O término é o pico da febre. Nós o tratamos encontrando um novo parceiro. Este é o nosso antitérmico. Vem um período de alívio, a lua de mel. Mas a infecção interna, nosso complexo inconsciente, nosso trauma, não foi a lugar nenhum.
e ela começa a envenenar novamente o organismo do novo relacionamento. Surgem os primeiros sintomas: irritação, ciúme, incompreensão. A febre aumenta e tudo termina em outra crise. Vamos usar outra metáfora, não menos poderosa. Seus problemas recorrentes nos relacionamentos são a luz de advertência no painel do seu carro. Ela acende para avisá-lo de um problema no motor. O que um motorista sábio faz? Ele vai à oficina e faz um diagnóstico. Ele olha sob o capô. O que um motorista insensato faz? Ele tenta ignorar a luz. Ele a cobre com fita isolante preta para que não o incomode. Ele bate no painel na esperança de que ela se apague. Ele reclama que os fabricantes fazem carros de má qualidade com luzes estúpidas. Mas o problema no motor não se resolve com isso. E um dia, o carro simplesmente vai parar no meio da estrada. Mudar de parceiro sem olhar para dentro de si é exatamente como cobrir a luz com fita isolante. Olhar sob o capô, em nosso contexto, significa explorar seus padrões. O que exatamente é o seu motor? São suas relações infantis com seus pais. São as emoções reprimidas. São as crenças sobre si mesmo e sobre o mundo que você absorveu na primeira infância. Sintomas como a famosa dinâmica de atração-repulsão, o medo pânico de ser abandonado que o faz se agarrar ao parceiro, ou seu oposto, o medo de ser engolido que o faz fugir da intimidade. Tudo isso não são peculiaridades de caráter. São sinais de um defeito profundo na forma como sua psique constrói o apego. Até que façamos esse diagnóstico interno, estaremos condenados a ficar repetidamente na beira da estrada da vida, com o coração quebrado. E para começar este diagnóstico agora mesmo, vou pedir que você faça uma coisa. Não é apenas um exercício, é o primeiro ato de verdadeira coragem no caminho para si mesmo. Se necessário, pause este vídeo e fique em silêncio por alguns minutos. Pegue uma folha de papel ou simplesmente feche os olhos. Seja extremamente honesto consigo mesmo. Não vamos analisar, vamos sentir. Vamos fazer uma pequena investigação arqueológica de sua história emocional. Passo 1. Encontre a assinatura emocional. Lembre-se de seus relacionamentos significativos passados. Não apenas o último, mas todos que deixaram uma marca profunda. Reviva-os em sua memória até o final, até o momento da separação ou do distanciamento emocional. Agora descarte todos os detalhes. Todo o quem estava certo, quem estava errado. Concentre-se no sentimento puro que restou. Qual era a sua essência? Foi um sentimento agudo e penetrante de abandono? A sensação de que você foi traído, de que uma faca foi cravada em suas costas? Ou talvez tenha sido uma sensação de sufocamento, um alívio por finalmente ter se libertado? Ou um sentimento amargo de que você não foi compreendido, não foi valorizado? Ou talvez a consciência gélida de que você estava ao lado de uma pessoa completamente estranha? Encontre esse sentimento-chave. Todo drama recorrente tem sua própria assinatura emocional. Dê um nome a ela. Passo 2. Defina o arquétipo do parceiro. Agora vamos olhar para aqueles com quem você viveu esse sentimento. Novamente descarte os detalhes externos. Olhe para o papel interno deles em sua peça. Que tipo de pessoa invariavelmente o atrai, como uma mariposa para a chama? Talvez seja o pássaro quebrado, que precisa ser constantemente salvo e consertado, mas que nunca consegue voar. Ou o gênio distante, sempre ocupado com seus grandes feitos, cuja atenção e amor precisam ser conquistados com migalhas. Talvez seja o artista caótico, cuja vida é cheia de paixão e drama, mas desprovida de qualquer estabilidade e segurança. Ou o guardião confiável, mas entediante, que oferece segurança, mas ao lado de quem você se sente morto? Defina esse arquétipo recorrente. Ele é a chave para entender qual papel seu inconsciente está tentando desempenhar. Passo 3. Lembre-se do diálogo da ruptura. E agora, o mais importante. Lembre-se das palavras. Aquelas mesmas palavras que você disse ou ouviu em momentos críticos. Frases como: "Você nunca me escuta", "Você sempre estraga tudo", "Eu não posso contar com você", "Eu preciso de mais liberdade". Você já se pegou no calor de uma discussão, argumentando com uma voz que parece estranha para você?
apresentando argumentos nos quais você mesmo não acredita totalmente, mas que saem com uma força irresistível, como um papel decorado? Você já se sentiu como um ator que de repente esqueceu que está no palco e se fundiu completamente com o papel? O papel de promotor, vítima, tirano? Se sim, você acabou de ouvir uma fala escrita pelo seu diretor interno. Esse roteiro foi criado muito antes de seus relacionamentos atuais. Se você fez este exercício, provavelmente está sentindo um desconforto. Você tocou em algo real, em um padrão que vive sua própria vida. E aqui, a psicologia padrão muitas vezes dá de ombros, oferecendo apenas a correção do comportamento. Mas nós iremos mais fundo. No início do século XX, quando o mundo da psicologia estava fascinado com as ideias de Freud sobre desejos infantis reprimidos e a libido, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung propôs um mapa muito mais radical e grandioso da alma humana. Ele não era apenas um médico, ele era um arqueólogo da alma. Ele entendia que sob a fina camada de nossa biografia pessoal, de nossas memórias e traumas, o que ele chamava de inconsciente pessoal, existe algo muito mais antigo e poderoso. Imagine um arqueólogo escavando uma cidade antiga. Na camada superior, ele encontra artefatos do século XIX. Mais fundo, os restos de uma fortaleza medieval. Ainda mais fundo, as fundações de uma vila romana. E sob tudo isso, vestígios de um assentamento da Idade do Bronze. Jung fez o mesmo com a psique. Ele entendeu que sob nossos problemas pessoais, a fortaleza medieval, e os complexos freudianos, a vila romana, está a camada mais profunda, a fundação da humanidade. Ele a chamou de inconsciente coletivo. Este é um repositório de experiências, imagens e modelos de comportamento comum a todas as pessoas, acumulados ao longo de milhões de anos de evolução. É a herança psíquica da humanidade. E não consiste em memórias, mas em arquétipos, projetos ou programas originais pelos quais nossa vida psíquica é construída. O arquétipo do herói, que nos leva a buscar aventuras e superar obstáculos. O arquétipo da mãe, que define nossa necessidade de cuidado e nutrição. O arquétipo da sombra, onde escondemos tudo o que não aceitamos em nós mesmos. E entre essas figuras poderosas, Jung destacou duas que são a chave para o mistério da atração entre os sexos e a fonte de nossas maiores alegrias e sofrimentos mais profundos no amor. São figuras que moldam nossa percepção do sexo oposto e governam nossas atrações românticas, como marionetistas invisíveis. Ele as chamou de ânima, a imagem interna da mulher no homem, e animus, a imagem interna do homem na mulher. Jung entendeu que nossos relacionamentos com pessoas reais são apenas um reflexo de nossos relacionamentos com essas imagens internas e arquetípicas. E enquanto esse mundo interior não for consciente, enquanto não conhecermos essas figuras face a face, nosso mundo exterior se transformará em um campo de batalha, no qual estamos condenados a perder repetidamente a mesma batalha. É hora de acender a luz neste teatro interno. Para entender por que sua vida pessoal segue o mesmo roteiro, devemos conhecer esses dois habitantes secretos de nossa alma. E não apenas conhecer, mas entender sua natureza, sua linguagem e seu caminho de desenvolvimento. Vamos dar-lhes uma definição clara. Anima, do latim, significa alma. Segundo Jung, é o lado feminino interno e inconsciente na psique de um homem. Não é apenas um conjunto de traços femininos. A anima é um complexo autônomo completo, uma imagem interna viva da mulher que todo homem carrega dentro de si. Essa imagem é formada, em primeiro lugar, por sua experiência pessoal, principalmente a imagem de sua mãe. Seu amor ou sua ausência, sua força ou sua fraqueza, tudo isso se torna a base de sua ânima. E, em segundo lugar, ela carrega os traços de todas as mulheres que já viveram. Eva, Helena de Troia, a Virgem Maria, Sofia Sabedoria. É sua conexão com o princípio feminino coletivo. Simetricamente, animus, do latim, significa espírito. É o lado masculino interno e inconsciente na psique de uma mulher. E, novamente, não são apenas traços masculinos. É uma imagem interna viva do homem, formada pela experiência de comunicação com o pai, sua presença ou ausência,
sua autoridade ou sua infantilidade. E assim como a anima, o animus está ligado ao espírito masculino coletivo, à imagem do guerreiro, do sábio, do pai, do criador. E aqui está o que é crucial entender. Essas figuras não são estáticas. Elas podem se desenvolver e amadurecer junto conosco. Jung descreveu 4 estágios de desenvolvimento para cada uma delas. É o fato de ficar preso nos estágios primitivos e iniciais que gera a sabotagem que destrói sua vida. Estágios de desenvolvimento da ânima no homem. Primeiro, Eva. O primeiro estágio, puramente instintivo. A mulher é percebida como um objeto ligado à natureza, ao nascimento, à nutrição. Em sua forma negativa e sombria, um homem com uma anima Eva não procura uma parceira, mas uma mãe. Ele exige cuidado incondicional e fica furioso se suas necessidades não são satisfeitas instantaneamente. Segundo, Helena. O segundo estágio, nomeado em homenagem a Helena de Troia. A mulher é percebida como um objeto de desejo estético e sexual, um ideal romântico. É aqui que nasce a forma mais venenosa da ânima negativa. O homem projeta essa imagem divina e inatingível em uma mulher real. Mas nenhuma mulher pode ficar eternamente em um pedestal. E quando ela inevitavelmente mostra seus traços humanos, sua ânima se torna caprichosa, ciumenta, vingativa, sussurrando-lhe pensamentos venenosos de que ele foi traído. Terceiro, Maria. O terceiro estágio do amor espiritual. A mulher é percebida como a Virgem Maria, capaz de amor profundo e puro e compaixão. Os relacionamentos se tornam profundos e significativos. Quarto, Sofia. O estágio mais elevado da sabedoria. A mulher se torna uma guia para o sentido. Esta é uma ânima totalmente integrada, que não é mais projetada para fora, mas se torna uma fonte de sabedoria interior. Estágios de desenvolvimento do ânimos na mulher. Primeiro, Tarzan. O primeiro estágio, força puramente física. O homem é percebido como um atleta, um herói de filme de ação. No aspecto negativo, é uma atração inconsciente pela força bruta, às vezes cruel, pelos bad boys. Segundo, Byron. O segundo estágio, o herói romântico. O homem é um poeta, um aventureiro. A armadilha aqui é que a mulher se torna dependente do drama e da intensidade, escolhendo inconscientemente homens carismáticos, mas emocionalmente instáveis e não confiáveis. Terceiro, Lloyd George. O terceiro estágio, portador da palavra. O homem é um professor, um político, uma autoridade. E aqui está ela, a forma mais comum e venenosa do ânimos negativo. Ele se transforma em um conjunto de opiniões rígidas e irrefutáveis. É um tirano interno que constantemente critica a mulher, desvaloriza seus sentimentos e a força a projetar essa imagem nos homens, escolhendo parceiros que a ensinarão e controlarão. Quarto, Hermes. O estágio mais elevado, guia do espírito. O animo se torna a fonte de sua própria criatividade e sentido. A maioria de nós fica presa nos 2 primeiros estágios, e é daí que brotam a ânima negativa e o animus negativo. E são esses aspectos imaturos e sombrios que projetamos em nossos parceiros. Para que esses conceitos deixem de ser apenas teoria, vamos ver como eles respiram, agem e destroem vidas em 2 histórias específicas, mas compiladas. Quero que vocês as ouçam, não com a mente, mas com o coração. Tentem sentir se o eco desses dramas ressoa em vocês. A história de Alexei, ânima negativa. Imagine um homem, Alexei. Externamente, ele é bem-sucedido, inteligente, mas sua ânima está presa em algum lugar entre os estágios de Eva e Helena. Para ele, uma mulher é ou um objeto que deve satisfazer suas necessidades, Eva, ou um belo ideal romântico que deve embelezar sua vida, Helena. Ele é atraído como um imã por mulheres emocionalmente indisponíveis, misteriosas, porque nelas é mais fácil projetar sua imagem ideal. No início do relacionamento, ele está em euforia. Ele vê em sua escolhida uma deusa, uma musa. Ele a cobre de elogios, dá presentes.
É sua ânima no estágio de Helena, se projetando com toda a boa da sua força. Mas uma mulher real não pode ficar eternamente em um pedestal. Ela tem mau humor, seus próprios problemas, seus próprios desejos, que nem sempre coincidem com os dele. E nesse momento, sua ânima regride para Eva em seu aspecto mais negativo e infantil. Ele se torna incrivelmente caprichoso. Seu monólogo interno soa assim: eu dei a ela o mundo inteiro e ela não sorriu para mim esta manhã. Ela não me ama, ela é ingrata. Ele exige confirmação constante de amor, como um bebê exige o seio materno. Ele faz cenas de ciúme torturantes se ela sai com as amigas, porque em seu mundo de Eva, a mãe não pode pertencer a ninguém além do filho. Sua parceira se encontra em uma armadilha. Ela deve ser ao mesmo tempo uma deusa inatingível e uma mãezinha que tudo perdoa. É uma tarefa impossível. Ela vai embora, exausta. E Alexei fica sozinho, com a profunda sensação de que foi traído novamente. De que todas as mulheres são iguais. Ele não entende que ele mesmo destruiu tudo, exigindo de uma pessoa viva que fosse um recipiente para sua ânima, imatura e dividida. A história de Helena, ânimos negativo. Agora imagine uma mulher, Helena. Ela é forte, independente. Seu ânimos está preso no terceiro estágio, Lloyd George, em sua manifestação mais negativa. Ele não se tornou um conselheiro sábio, mas se transformou em um comitê de opiniões irrefutáveis e frias. Seu mundo interior está cheio de sua voz. Homens não são confiáveis. É preciso sempre ter um plano B. Emoções são fraqueza. Eu estou certa porque li sobre isso em uma fonte autorizada. Ela conhece um homem bom e gentil. No início, tudo vai bem, porque ela projeta nele o aspecto positivo de seu ânimos. Ela o vê como um homem de ação, um parceiro confiável. Mas assim que eles enfrentam a primeira dificuldade ou desacordo na vida, seu ânimos negativo assume o controle. O homem propõe uma solução para o problema, e sua voz interior diz imediatamente: isso é estúpido, meu plano é melhor. Ela começa a criticar as decisões dele, a contestar cada uma de suas opiniões, transformando uma conversa normal em uma sessão de tribunal, onde ela é a promotora. Ela compete inconscientemente com ele, porque seu ânimos percebe qualquer homem como um rival pela razão. Ela procura por segundas intenções em suas palavras. Espera traição, porque seu comitê interno já o condenou. O homem constantemente sob o fogo da crítica e da desconfiança, ou vai embora cansado da luta, ou, o que é pior, torna-se passivo e sem iniciativa, porque qualquer iniciativa sua é punível. E Helena fica sozinha, com o amargo sentimento da razão de seu ânimos. Eu sabia que não se pode confiar neles. Ela não vê que não lhe deu uma única chance de mostrar suas melhores qualidades, porque seu tirano interno o definiu antecipadamente como incompetente. Você reconhece Alexei ou Helena em si mesmo, em seus parceiros? Essa voz interior que critica, desvaloriza, exige o impossível, cria dramas do nada. Essa é a voz da ânima negativa ou do ânimos negativo. Vamos usar outra metáfora para entender o mecanismo dessa sabotagem. Imagine que dentro de você existe um ímã poderoso. Esse ímã é sua ânima ou seu ânimos. Sua polaridade, suas configurações foram calibradas em sua primeira infância, por seus relacionamentos com seus pais e as primeiras experiências significativas. Esse ímã não atrai o que é bom para você do ponto de vista da consciência. Ele atrai o que é familiar ao seu inconsciente. Ele atrai o metal que é ideal para completar uma reação química antiga e inacabada. Quando você conhece uma pessoa e sente essa atração irresistível e irracional, amor à primeira vista, não é o seu eu consciente que se apaixona. É o seu ímã interno que encontra seu contrapolo com um clique ensurdecedor. Seu complexo reconhece na outra pessoa o candidato ideal para o papel em seu drama interno. Se sua ânima carrega a ferida da rejeição, seu ímã encontrará infalivelmente na multidão homens propensos à indisponibilidade emocional. Se seu ânimos carrega a carga da luta com a figura paterna, seu ímã atrairá um homem que poderá ser controlado,
ou com quem se poderá competir eternamente. E aqui acontece o mais trágico engano da projeção. Nos primeiros meses de relacionamento, você não vê a pessoa real. Você vê sua própria alma projetada nela. O homem olhando para a mulher, na verdade está apaixonado por sua própria bela ânima. A mulher, admirando o homem, na verdade está admirando seu próprio poderoso ânimos. É um estado belo, mas ilusório. E então, a vida real começa. A pessoa à sua frente acaba sendo apenas uma pessoa. Ela tem defeitos, hábitos que te irritam, sua própria opinião. E nesse momento, a projeção se despedaça. E você comete um erro fatal. Você começa a ficar com raiva da tela, por ela não estar mostrando o filme que seu projetor interno está exibindo. Você tenta forçar a pessoa real a corresponder à sua imagem interna. E quando isso não funciona, você dá o veredito. Esta não é a pessoa certa. E parte em busca de uma nova e melhor tela para seu filme antigo. Entenda esta ideia-chave. Você não escolhe um parceiro. Sua parte inconsciente escolhe um ator para um papel já escrito. E até que você reescreva o roteiro, a peça se repetirá infinitamente. E agora eu quero te fazer outra pergunta, mais profunda. Tente respondê-la com a máxima honestidade. Já falamos sobre o mito. Agora vamos chamá-lo de credo. Um conjunto de leis não escritas pelas quais sua imagem interna vive. Qual credo sobre o sexo oposto vive dentro de você? Qual crença tácita, mas absoluta, define seus relacionamentos? Deixe-me dar alguns exemplos para que seja mais fácil para você ouvi-lo. Exemplos de credo do animus negativo em mulheres. Não se pode mostrar fraqueza aos homens, senão eles se aproveitam disso. Se eu não controlar tudo, tudo vai desmoronar. Um homem de verdade deve resolver todos os meus problemas sem minhas dicas. Todos os homens, no final, decepcionam. Minhas opiniões e crenças são mais importantes que os sentimentos dele. Exemplos de credo da ânima negativa em homens. Uma mulher de verdade deve sentir meus desejos sem palavras. Se uma mulher me critica, significa que ela não me ama. Eu sou incompleto sem uma mulher que cuide de mim. As mulheres são irracionais e suas emoções são perigosas. Minha principal tarefa é conquistá-la e o que fazer depois não importa. Tente ouvir essa voz agora mesmo. Pegue esse pensamento pelo rabo. Qual desses credos, ou algum muito parecido com ele, é a lei em seu universo interior? Agora dê o próximo passo. Pergunte a si mesmo, de onde veio essa lei? De quem é essa voz, na verdade? É a voz de sua mãe que estava desapontada com os homens e transmitiu seu credo a você? É a voz de seu pai que era frio e autoritário e você desenvolveu esse credo como uma defesa? Ou talvez seja a conclusão que você tirou após sua primeira e mais dolorosa separação e que de um mecanismo de defesa se transformou em uma prisão? Escreva nos comentários qual credo você descobriu em si mesmo. Não para nós, mas para si mesmo. Não é uma confissão, é um ato de objetivação. Quando você tira um pensamento de dentro para fora, você deixa de ser ele e se torna aquele que o observa. Este é o primeiro ato de magia no caminho para a libertação. Você verá, ao ler outros comentários, que não está sozinho nesta luta interna. Essa coragem é o primeiro passo para declarar ao seu tirano interno que suas leis não são mais absolutas. Então, nós nos encontramos com nosso sabotador interno. Demos a ele um nome, anima ou animus. E agora, a tentação de declarar guerra a ele é grande. Começar a lutar com ele, reprimi-lo, tentar expulsá-lo de sua alma. Mas isso seria o mesmo erro, apenas em um novo nível. Lutar com a sombra apenas a torna mais forte. O caminho junguiano não é um caminho de luta, é um caminho de integração. E o primeiro passo nesse caminho é uma mudança completa de paradigma. Você precisa parar de ver as manifestações negativas da ânima ou do ânimos como seu inimigo. Na verdade, eles são seu professor mais fiel, embora muito severo. Sua dor nos relacionamentos não é uma maldição nem um castigo. É um chamado. É o sistema de navegação da sua alma. Imagine que você está dirigindo pela estrada da vida e seu objetivo é a totalidade, ou, como dizia Jung, a individuação.
Toda vez que você pega o caminho errado, a luz da dor acende no painel. Quanto mais longe você se afasta do seu verdadeiro caminho, mais brilhante e torturante essa luz se torna. A anima-ânimos negativa é exatamente esse sistema de alerta. Ela não está tentando te torturar, ela está tentando desesperadamente te trazer de volta ao curso certo. Além disso, o tipo de problema que sua imagem interna cria não é aleatório. Ele aponta exatamente para a área da sua vida que requer desenvolvimento. Ele aponta para a sua principal tarefa psicológica. Se você é constantemente atraído por parceiros emocionalmente indisponíveis, sua tarefa é aprender a dar apoio emocional a si mesmo, a se tornar uma mãe interna para si mesmo. Se você escolhe constantemente parceiros fracos e dependentes, sua tarefa é encontrar e desenvolver sua própria força interior, seu pai interno. Se você está se afogando no caos e no drama, sua tarefa é construir uma estrutura e ordem internas. Na alquimia, que Jung considerava uma metáfora do processo de individuação, havia um termo: matéria-prima. Era uma substância caótica, escura, muitas vezes venenosa, com a qual o trabalho começava. Mas os alquimistas acreditavam que era nessa massa repugnante que o ouro, a pedra filosofal, estava escondido. Seus relacionamentos dolorosos e repetitivos são sua prima matéria. É o caos que contém o potencial para a maior transformação. Sua anima-ânimos negativa não é um inimigo. É um guardião que protege seu maior tesouro, sua totalidade. E ele só o deixará passar quando você parar de lutar com ele e começar a ouvi-lo. Isso nos leva ao segundo princípio fundamental. A solução para o seu problema não está na luta externa, mas no trabalho interno. Pare de procurar a pessoa certa no mundo exterior. Comece um diálogo com a imagem errada dentro de você. Enquanto você projeta sua ânima ou ânimos em um parceiro, você está condenado à decepção. Você exige de uma pessoa viva que ela cure sua ferida interna. Mas isso é impossível. É como exigir que um espelho mude seu rosto. O verdadeiro trabalho começa no momento em que você retira a projeção. Este é um ato corajoso, quase heróico, que consiste em admitir aquela natureza caprichosa, aquele idealismo, aquela rigidez ou aquele cinismo que você tanto odeia em seu parceiro ou em seus ex-parceiros. Na verdade, são qualidades de sua própria figura interna. Vamos visualizar isso. Sua anima-ânimos é um projetor de cinema em sua cabeça. Ele exibe constantemente o mesmo filme, baseado em seus traumas e complexos. Seu parceiro é apenas uma tela branca. Retirar a projeção significa virar o projetor da tela para a parede interna de sua alma e começar a assistir a esse filme você mesmo. Como isso funciona na prática? Quando você sentir um desejo irresistível de culpar seu parceiro, você não me valoriza nem um pouco. Pare, respire fundo e vire o projetor. Pergunte a si mesmo: que parte de mim não me valoriza? Em que eu mesmo me desvalorizo? Talvez você descubra que é a voz do seu crítico interno, que você simplesmente ouviu da boca do seu parceiro. Quando você estiver transbordando de raiva pela irresponsabilidade dele, pare. Viramos o projetor. Onde eu demonstro irresponsabilidade em relação à minha própria vida, aos meus talentos, aos meus sonhos? Muitas vezes, odiamos nos outros o traço sombrio que não nos permitimos. Quando a frieza dele te machuca, pare. Projetor para dentro. Com que parte de mim eu me trato com frieza e indiferença? Que criança interior minha eu deixei sem atenção? Toda vez que você faz essa manobra, um milagre acontece. Você deixa de ser vítima de circunstâncias externas e se torna um explorador do seu mundo interior. Você pega seu poder de volta do parceiro e o devolve a si mesmo. Isso é incrivelmente difícil, porque culpar o outro é muito mais fácil. Mas apenas este caminho leva à liberdade. Você para de precisar que o parceiro mude, porque você começa a mudar a única pessoa que você realmente pode mudar: você mesmo. E então, ou seu relacionamento atual se transforma a ponto de ficar irreconhecível, ou você sai dele calmamente e sem drama, para construir um novo, baseado não mais na projeção, mas na realidade. Eu não vou te dar
5 passos simples para um relacionamento ideal. Tal superficialidade apenas fortalecerá suas antigas ilusões. Em vez disso, vou te oferecer 3 novas atitudes internas. 3 práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Não são ferramentas para se consertar. São maneiras de estabelecer contato com sua alma. Observação. A prática da testemunha imparcial. Comece a tratar seus pensamentos e humores como o clima. Eles vêm e vão. Eles não são você. Quando uma onda súbita de irritação com seu parceiro, ou um ciúme sufocante, ou uma melancolia gélida te atingir, não se identifique com ela. Em vez de dizer, estou furioso, diga a si mesmo, aqui veio uma nuvem de fúria. Dê um nome a esse estado associado à sua imagem interna. Por exemplo, minha rainha do drama, ânima subiu ao palco novamente. Ou, certo, é o meu, professor sabe tudo, ânimos falando. Ao personificar esses estados, você cria uma lacuna, um espaço entre seu eu consciente e seu complexo. Nesse espaço, nasce a liberdade de escolha. Você não é mais uma marionete que é automaticamente puxada por cordas. Você é o observador que vê as cordas. Este é o primeiro e mais importante passo para a libertação. Diálogo, a prática da imaginação ativa. Quando você reconhece a voz da anima ou do ânimos, o que fazer a seguir? Jung propôs uma técnica genial para isso. A imaginação ativa não é apenas fantasiar, é um diálogo consciente com partes de sua personalidade. Reserve de 15 a 20 minutos, quando ninguém o incomodará. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e, mentalmente, convide essa imagem, sua ânima caprichosa ou seu ânimos crítico, para um encontro. Imagine-o à sua frente. Como ele se parece? O que ele está vestindo? Qual é a expressão em seu rosto? E então comece um diálogo. Você pode fazer isso mentalmente ou, o que é ainda mais eficaz, anotá-lo em um diário, como uma peça de teatro. Eu vejo que você está com raiva do meu parceiro de novo. O que você realmente quer? Ânimos. Ele é um fraco. Ele fez tudo errado de novo. Eu entendo que você pense assim, mas do que você tem medo? O que acontecerá se ele fizer do jeito dele? Ânimos. Perderemos o controle. Tudo vai desmoronar. Seremos humilhados. Continuando tal diálogo sem julgamento, você começará a entender os motivos e medos por trás do comportamento destrutivo. Você descobrirá que seu tirano interno é, na verdade, uma criança assustada que está tentando desesperadamente te proteger. Este é o começo da autocompaixão e da transformação. Integração. A prática dos pequenos passos. Compreensões sem ação são estéreis. A integração acontece quando você transfere o novo conhecimento do mundo interior para o exterior. Isso não significa que você precisa mudar sua vida radicalmente. Comece com pequenos passos simbólicos. Se você é uma mulher com um ânimos crítico que insiste que não se pode confiar em ninguém, dê um micropasso. Confie conscientemente ao seu parceiro a tomada de alguma decisão insignificante. Por exemplo, escolher um filme para assistir. E aceite a escolha dele sem críticas, mesmo que não goste. Se você é um homem com uma ânima caprichosa que exige atenção constante, dê um micropasso. Quando sentir um ataque de ressentimento, não o despeje em sua parceira, mas saia para uma caminhada de 10 minutos sozinho para processar esse sentimento, sem exigir que ela o salve. Se seu ânimos desvaloriza os sentimentos, dê um passo. Da próxima vez que sua parceira estiver compartilhando suas experiências, abstenha-se conscientemente de dar conselhos e simplesmente diga, eu te ouço. Isso deve ter sido muito difícil. Cada pequeno passo como este é um ato de reprogramação do seu sistema nervoso. Você prova ao seu inconsciente que os antigos padrões destrutivos não são mais os únicos possíveis. Você está construindo uma nova ponte entre seu mundo interior e exterior. Eu quero que você entenda. A integração da anima e do ânimos não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. É o trabalho de uma vida inteira. É o que Jung chamou de a grande obra. Haverá recaídas.
Haverá momentos em que você cairá novamente no anzol das velhas projeções. Isso é normal, faz parte do caminho. O progresso aqui não é medido pela ausência de quedas, mas pela velocidade com que você percebe que caiu e pela capacidade de se levantar sem autoflagelação. Este caminho pode ser comparado à jornada do herói, sobre a qual se escreveu em todos os mitos do mundo. Mas no século XXI, os dragões que precisamos derrotar não vivem em cavernas externas, mas nas profundezas de nossa própria psique. Seu complexo inconsciente é exatamente esse dragão que guarda o tesouro. E o tesouro é a sua totalidade, sua capacidade de amar autenticamente. O próprio fato de você estar assistindo a este vídeo, de ter chegado a este ponto, de que esses conceitos complexos ressoam em sua alma, é uma prova irrefutável de que você está pronto para este trabalho. A psique nunca nos mostra um problema se não tiver o potencial para resolvê-lo. Sua dor não é um sinal de sua fraqueza. É um sinal de que sua alma amadureceu para o próximo nível de desenvolvimento. Ela está batendo na porta de sua consciência, exigindo atenção. Imagine sua alma como um organismo que se autocura. Quando você tem um espinho, uma inflamação começa ao redor dele. É doloroso, desagradável, mas seu objetivo é expulsar o corpo estranho e curar a ferida. Seus relacionamentos dolorosos são essa mesma inflamação psicológica ao redor do espinho de um trauma antigo ou de um complexo não integrado. Seu sofrimento não é uma patologia, é um sinal de saúde. É um sinal de que seu sistema imunológico interno está funcionando e o processo de cura já começou. E quero te dizer com toda a responsabilidade, toda a força, toda a sabedoria, toda a coragem necessárias para este caminho já estão dentro de você. Elas estão embutidas em você como um potencial arquetípico. Você não precisa adicionar nada a si mesmo. Você só precisa remover o que impede essa luz de brilhar. Você é o herói, o dragão e o tesouro ao mesmo tempo. É hora de começar sua grande jornada. Então, vamos juntar todos os fios de nossa jornada. Aquele que sabotou sua vida pessoal não é um espírito maligno, nem uma maldição, nem um destino cruel. É sua própria parte da alma, não reconhecida, incompreendida, seu outro interior que tentava desesperadamente ser ouvido. A anima negativa ou o animus negativo não são o mal absoluto. São apenas a sombra projetada pela luz de sua totalidade não realizada. A sombra parece grande e assustadora apenas quando a fonte de luz está atrás de você, e você olha apenas para ela. Sua tarefa não é lutar contra a sombra. Isso é inútil. Sua tarefa é virar-se para a luz de sua consciência, de seu autoconhecimento, de sua autocompaixão. E então a sombra mesma ocupará seu devido lugar, atrás de você. Ela não desaparecerá, mas deixará de controlar sua vida. A escolha não foi feita por sua alma, mas por sua parte imatura e ferida. Agora que você a conheceu, pode pegar a caneta deste diretor interno e começar a escrever seu próprio roteiro de amor consciente. E agora, por um momento, imagine um relacionamento construído não na projeção, mas na realidade. Imagine uma intimidade onde você pode ver seu parceiro como ele é, com todas as suas virtudes e defeitos, e não como uma tela para seu cinema interno. Imagine um amor onde você pode ser você mesmo, sem medo de ser rejeitado por não corresponder a algum ideal. Imagine um conflito que não seja um motivo para terminar, mas um convite para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do outro. Isso não é um conto de fadas, nem uma utopia. É o resultado natural do trabalho interno consciente. É o que acontece quando você cura suas imagens internas. É o que Carl Jung chamou de casamento sagrado. A união da consciência e do inconsciente dentro de sua própria alma, que torna possível uma união autêntica e saudável com outra pessoa. Seu amor externo se torna um reflexo de seu mundo interior. Percorremos um caminho longo e por vezes difícil. Descemos juntos aos porões escuros da psique, encaramos nossos demônios internos e buscamos o caminho para a luz. E antes de nos despedirmos, quero agradecer de todo o coração. Não apenas pelo seu tempo, mas pela sua coragem, pela sua disposição para ouvir, sentir e, o mais importante, olhar para dentro.
Entender o que falamos hoje não é apenas absorver informações. É fazer parte de uma comunidade especial e invisível. Uma comunidade de pessoas que não se contentam mais com respostas superficiais e soluções rápidas. Uma comunidade de buscadores que sentem intuitivamente que por trás da dor recorrente de suas vidas se esconde um significado profundo e uma grande tarefa. Em um mundo obcecado pela velocidade e pela simplicidade, escolher a profundidade é um ato de coragem. Você poderia ter assistido a centenas de outros vídeos com dicas de como melhorar sua vida pessoal. Mas você está aqui. Você assistiu até este momento. Isso diz muito sobre você. Diz que sua alma anseia não por conforto, mas por autenticidade. Saiba que neste exato minuto, milhares de pessoas como você estão percorrendo sua própria jornada do herói. Elas estão fazendo as mesmas perguntas, lutando contra os mesmos dragões. Você não está sozinho neste caminho. Nossa jornada de hoje está chegando ao fim, mas o verdadeiro trabalho, seu trabalho interno, está apenas começando. É um caminho para toda a vida e nele tanto o apoio quanto os guias são importantes. Se o que falamos hoje ressoou em sua alma, se você sentiu que aqui se fala a sua língua, eu o convido a continuar esta exploração das profundezas juntos. Inscreva-se neste canal para não perder nossas próximas expedições ao mundo dos arquétipos, sombras e tesouros escondidos no inconsciente. Não é apenas um botão, é sua intenção de continuar o caminho. E se esta jornada foi valiosa para você, se ela lançou pelo menos um raio de luz nos cantos escuros de sua história, por favor, deixe um like neste vídeo. No mundo dos algoritmos, cada like não é apenas uma avaliação, é um sinal. Um sinal que ajudará esta luz a alcançar outros buscadores. Aqueles que agora mesmo estão sentados no escuro, vivenciando a mesma dor e fazendo as mesmas perguntas, sem saber onde encontrar a resposta. Seu simples gesto pode ser o começo do próprio caminho de cura de alguém. Obrigado mais uma vez por sua confiança e sua profundidade. Foi uma honra ser seu guia hoje, até nos encontrarmos no caminho para si mesmo.